Uma mulher deu seu único remédio a um estranho ferido, quando ele voltou ao nascer do sol. Salvou toda a vila. Segredos vieram à tona, e suas vidas mudaram para sempre de forma que ninguém poderia prever. Uma história de superação, redenção e amor. Prepare-se porque essa história irá tocar seu coração. Inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está. Você já se perguntou o que faria se tivesse apenas uma última chance de salvar alguém, mas isso significasse arriscar tudo o que você ama? Esse dilema que pairava sobre Clara naquela manhã quando o sol começava a pintar os alaranjados e o vento sussurrava promessas dunas. Pequena vila de pedra seca, planícies infinitas distantes, acordava para mais um. O ar carregava o cheiro de terra e alecrim que crescia. Clara observava o tábuas rangendo sobre 32 anos, o peso de ser a única curandeira da região, de conhecimento índia, que conhecia os segredos os olhos castanhos, profundos como poços d'água, guardavam uma trupa que a corroía por dentro 3 anos atrás, quando sua desconfiança a impedira de ajudar um viajante que batera à sua porta. No dia seguinte, encontraram o corpo do homem a poucos metros da vila. Desde então, jurava a si mesma que nunca mais negaria a quem precisasse. O pequeno frasco de vidro repousava na prateleira da despensa, protegido da luz e do calor. Bem mais precioso, a última dose de um remédio destilado de uma planta florescia apenas uma vez, 7 anos nas tintura dourada dentro do brilhava como ouro líquido, quando os raios de sol periodicamente assoleifando vidas como a foice ceifa o trigo. A perdera 5 almas nos últimos meses, e todos sabiam que aquele frasco representava a única esperança, caso voltasse a atacar. Foi quando o silêncio da manhã foi que um distante de cascos tropeçando nas pedras. Clara ergueu os olhos, a cambaleante se aproximou, parecendo ter atraído o próprio inferno. O animal desabou a metros da entrada, drogando o cavaleiro. Clara correu, seu simples de algodão voando atrás, coração disparado não apenas pelo esforço, mas por um pressentimento que não conseguia nomear. 35 anos, o rosto coberto por uma barba queimada pelo sol implacável do deserto. Suas roupas, antes de boa qualidade, estavam rasgadas e sujas de sangue. Uma ferida profunda atravessava seu e a febre já tomava conta de seus conexas, sobre água envenenada e homens maus. Clara reconheceu e os sinais da infecção espalhava. Cheiro característico de carne mortal que começou. Os primeiros moradores começaram a se aproximar, curiosos e receosos na esperança. Uva que administrava foi a primeira a falar. Não devemos trazer problemas para nossa casa, Clara. Você sabe que estranhos sempre trazem. Clara já havia tomado sua decisão. Ajuda de José, o ferreiro, arrastou o homem inconsciente para sua casa, ignorando os murmúrios de desaprovação que se espalhavam como fogo em palha seca. Dentro de sua casa, o ambiente era uma mistura de aromas de ervas. Clara trabalhou limpando as feridas do estranho, notando as cicatrizes antigas que seu corpo, como um mapa de batalhas passadas. Suas mãos tremeram quando alçou o frasco dourado na prateleira. Era um momento de escolha que definiria não apenas o destino daquele homem, toda a vila. Se usasse o remédio agora, teria salvação para... Como poderia deixar alguém morrer quando tinha o poder de salvar? Clara não podia carregar um cuidado infinito, observando o líquido dourado desaparecer, como plantar uma semente no deserto e esperar que a chuva viesse. A noite inteira ao lado, aplicando compressas frias em sua testa, murmurando antigas cura que sua avó lhe quando os primeiros raios de sol, um azul profundo, como o céu antes, e continham uma profundidade, a febre cedera, embora ainda estivesse na cama. Perguntou com voz rouca. Clara lhe ofereceu água fresca, observando-o beber com sofreguidão, puro em pedra seca. Eu sou Clara, a curandeira. O homem tentou se levantar. Dor o fez gemer e cair volta no catre. Meu nome é Samuel, disse após um momento. Eu lhe devo minha vida. Clara negou com a cabeça. Não me deve nada. Apenas prometa que quando estiver forte o suficiente, seguirá seu caminho sem trazer problemas para nossa vida. Samuel assentiu. Há algo em seus olhos que sugeria que o destino tinha outros planos. Nos dias que se seguiram, a recuperação de Samuel foi lenta, mas constante. Cuidava de seus ferimentos com dedicação profissional. Não podia negar que algo estava mudando dentro dela. Havia momentos em que seu tempo parecia parar, como se o próprio deserto prendesse inspiração. Poucas palavras, suas ações falavam volumes. Mesmo ainda convalescente, insistia em ajudar com pequenas, consertando uma dobradiça quebrada aqui, organizando os frascos de remédios ali. Foi durante uma dessas tardes, enquanto Clara preparava um cataplasma de ervas, que Samuel lhe presenteou com algo inesperado. Tirou uma pequena flor prensada entre as... Encontrei nas montanhas do norte.
Dizem que só nascem tocados pelos anjos. Guardei porque sua beleza me lembrou que mesmo nos lugares mais vida encontra um jeito de florescer. Clara sentiu o calor subir por suas faces. Coração acelerado, tudo eram flores no caminho. Camila começava a mostrar ocupantes de uma crise. Começaram a secar um após o outro. O gado, principal sustento da comunidade, começou a adoecer e morrer sem causa aparente. As plantações de milho e feijão, que lutavam para sobreviver no solo árido, murchavam como se uma maldição tivesse caído sobre a terra. Os murmúrios na vila aumentavam, e muitos começaram a culpar a chegada pela sequência de infortúnios. O velho Tobias, patriarca mais antiga de Pedra Seca, convocou uma reunião no salão na Praça Central. O estabelecimento com todos sabemos que a desprovejou Tobias. Seu dedo nodoso, ela usou nosso último castiga por seu pé junto à parede. Seu lado ainda se avisada. Podia sentir a hostilidade. Tempestade se foi quando Samuel deu um ente. Sua voz calma, cortando através. Começou ele. O mais mundano, contaminação nas águas, provavelmente vinda das. Se me permitirem, posso ajudar a encontrar uma solução. A relação caiu como um raio no salão. Uns rostos mostraram ceticismo, outros uma fagulha de esperança. Como podemos confiar em você? Gritou alguém do fundo. Samuel alcançou seu cantil, mostrando um símbolo gravado no metal. Uma rosa dos ventos entrada com uma gota d'água. Eu pertencia à ordem dos buscadores de água. Passei anos mapeando fontes subterrâneas e purificando águas contaminadas. Foi assim que acabei tentando impedir que homens gananciosos o inteiro, por causa de ouro. O velho minerador Miguel, décadas explorando as montanhas, aproximou-se e se arregalaram em verdade, murmurou ele. Conheci homens dessa ordem quando era jovem. São poucos, mas seu conhecimento das águas ocultas é lendário. Um burburinho de excitação correu a multidão. Tobias não estava convencido. Não enchem barrigas nem salvam o gado, mungou ele. Clara sentiu que era o momento de dançou para o centro do sentido simples, não diminuindo a autoridade em sua voz. Todos vocês me conhecem, disse em que dediquei minha vida a cuidar desta comunidade. Sim, usei nosso último remédio para este homem. Porque se começarmos a negar ajuda aos necessitados e deixarmos o medo, então, já estaremos mortos por dentro, mesmo que nossos corpos continuem respirando. Samuel oferece conhecimento que pode salvar. Devemos ao menos tentar. Houve um longo momento de silêncio, quebrado apenas pelo ranger das tábuas do assoalho sob o peso da indecisão coletiva. Foi a jovem Maria, filha do ferreiro, quem quebrou o impasse. A filha pequena e o desespero de mãe falou o medo. Por menor que seja, devemos tentar. Sua voz embargada pela emoção por nossos filhos e não por nós mesmos. Foi unânime. Um pequeno grupo se formou, posto a seguir Samusca pela fonte da Clara seria uma dele, levando seus conhecimentos. O ferreiro ofereceu suas ferramentas e o velho minerador conhecia as montanhas como a alma de sua mão. Os jovens vaqueiros juntaram-se à expedição. Noite anterior à partida, Clara e Samuel sob o céu estrelado. O silêncio entre eles era preenchido apenas pelo canto distante e o sussurro do vento. Você não precisava ter me disse Samuel finalmente. Clara virou-se para encarar a lua revelando a determinação nos olhos. Respondeu ela. 6 anos me culpando por não ter ajudado alguém quando pude. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. De Clara. Sua mandíbula. Salvou minha vida, Clara. O que isso? Você me deu uma razão para querer. O momento se estendeu entre eles, carregado de promessas não ditas e possibilidades infinitas. Quando seus lábios finalmente se encontraram, foi como a primeira chuva após uma longa seca, suave e vital ao mesmo tempo. A expedição partiu ao raiar do dia seguinte. Pequena caravana de esperança atravessou o deserto inclemente. O calor era opressivo, o sol um martelo impiedoso sobre suas cabeças protegidas apenas por chapéus de abas largas. Samuel liderava. Seus olhos treinados marcas sutis, cor ligeiramente diferente da areia incerta. O comportamento dos poucos animais que encontraram. Tudo isso formava no segundo dia de jornada. Enfrentaram sua primeira grande provação. Uma tempestade de areia nada. Um muro marrom que avançava sobre eles como uma... Procurem abrigo! Gritou Samuel sobre o uivo do vento. O grupo se apertou contra uma formação rochosa, cobrindo-se com lonas e panos. Clara sentiu-se pressionada contra Samuel, corpo protetor criando um escudo contra a fúria da natureza. Viu sua voz em seu ouvido. Vai ficar tudo bem. Confie em mim. A tempestade durou horas que pareciam. Quando finalmente passou, estavam cobertos de areia, exaustos, e com metade de seus suprimentos de água perdidos.
Alguns do grupo começaram a murmurar voltar. Deixou abater, e juntos convenceram os outros a continuar. Foi no quarto dia que encontraram-a brilhando com uma cor em o rosto sombrio. É pior do que pensei. De apenas contaminação natural das minas, liberadamente envenenou tudo. Não estavam mais lidando com um desastre ou um crime contra toda a região. Quem faria algo assim? Perguntou José. Samuel hesitou antes de responder. Homens que querem forçar os pequenos proprietários a vender por nada. Envenenam a água. Secam as plantas. Quando o desespero atinge seu auge, descem como salvadores, oferecendo comprar as terras por uma ninharia. Clara sentiu uma onda de fúria justa percorrer seu corpo, como o deserto que derrete presas em uma tempestade. Não vamos deixar isso acontecer, declarou ela. Vamos encontrar esses criminosos e fazê-los pagar. Primeiro precisamos encontrar e desviar seu curso. Continuaram seguindo os sinais, subindo cada vez mais nas montanhas. O ar ficou mais rarefeito, a vegetação mudou, e no sexto dia, Samuel parou abruptamente. Disse ele apontando. Clara não via nada e confiava nele. O grupo trabalhou para alargar a paz, e o que encontraram do outro lado tirou o fôlego de todos. Era um vale escondido. Uma nascente cristalina brotava das rochas, formando um pequeno lago antes de desaparecer em um túnel subterrâneo. Tão pura que podiam ver cada pedra no fundo. Cada peixe prateado que uma vegetação exuberante crescia, chocante com o explicou Samuel. Com algum trabalho, podemos desviar seu curso para alimentar mamíferos de pedra seca. Tenhosidade. O grupo se pôs a trabalhar imediatamente. Usando as ferramentas de José, começaram a escavar. O trabalho foi durante uma pausa para sentados à beira do lago, os pés na água. Eles compartilharam um momento de vulnerabilidade. Tenho medo. Medo de falhar. Não conseguir salvar a vela. Não completou a frase. Ou seus dedos nos deu. Passei a vida toda fugindo. Responsabilidades, qualquer coisa que pudesse me prender. Você me fez querer parar, construir algo, proteger algo. Não vou deixar você enfrentar isso sozinha. O trabalho continuou por dias. Costas doloridas. Mas lentamente o plano de Samuel tomou. Canais foram escavados, barreiras naturais foram reforçadas e gradualmente a água corria em uma nova direção. Era como assistir um milagre se desenrolar, encontrando um novo caminho através da pedra e da determinação. Ouviram o som de cavalo cimando. Um grupo de homens armados surgiu. Tinta. Vê sorriso que não alcançava. Encontraram nosso pequeno. Clara reconheceu. Era o tipo de homem que vestia uma máscara. Samuel deu um passo à frente protetivamente. Negócios são negorá-las adequadamente. Pequenos fazendeiros são apenas obstáculos ao programa. No ar era palpável como a calmaria. Os homens do grupo de Clara estavam em determinação em seus rostos. Clara. Não vamos deixar vocês irem nossos lares. A voz firme apesar do medo evidente. O líder dos invasores riu. Como pretendem nos impedir? Estão em desvantagem. Foi então que o velho Miguel deu um sorriso astuto em seu rosto enrugado. Eles esqueceram uma coisa. Estas montanhas têm seus próprios guardiões. Mal terminara de falar quando um som ecoou pelo vale. O chamado distante de uma buzina. Das rochas ao redor, figuras começaram a emergir. Eram os índios da montanha. O povo antigo que ainda habitava os longe da civilização. Clara entendeu imediatamente. Miguel mantivera contato com ele todos esses anos, respeitando seus territórios. O líder dos invasores empalideceu. Vocês com quem estão lidando? Aproveitou o momento. Sabemos exatamente com quem estamos lidando. Homens que colocam a ganância e envenenariam crianças por lucro. Seu reinado de terror acabou. A limpa fluirá novamente, e vocês responderão por seus crimes. O confronto que se seguiu foi breve. Diante da superioridade numérica e o conhecimento do terreno dos índios, os invasores não tiveram escolha senão com os criminosos sob custódia e o desvio da água completo. O grupo iniciou a jornada de volta para a Pedra Seca. A viagem de retorno foi marcada por uma mistura de exaustão e euforia. Eles haviam conseguido o impossível. Limpa e derrotado aqueles que ameaçavam sua existência. Clara caminhava aos ombros se tocando ocasionalmente. A contato uma promessa silenciosa de um furo compartilhado. Quando finalmente avistaram pedras, o sol estava se pondo, pintando o céu de tons de vermelho e dourado. Algo estava diferente. Onde antes havia apenas poeira e desespero, agora havia movimento. Notícia de sua missão bem-sucedida havia chegado antes deles. Levada por um dos jovens vagos que se adiantara. A vila inteira estava reunida na praça central. Rostos antes marcados pela desesperança, agora brilhavam com lágrimas de alegria. Quando o grupo entrou na vila, foram recebidos como heróis. Braços foram trocados,
lágrimas derramadas, e no meio da celebração, Clara sentiu uma paz que não experimentava. Havia não apenas salvado sua vida, encontrado redenção para sua alma atormentada. Nos dias que se seguiram, a transformação de Pedra Seca foi notável. Limpa começou a fluir nos poços. O gado se recuperaram sinais de Samuel trabalhou incansavelmente, indo aos moradores como manter os novos canais, como identificar sinais de como proteger seus recursos. E havia encontrado seu propósito não mais protetor, um professor, um membro da comunidade. Uma descoberta adicional trouxe ainda mais ao limpar os antigos canais contaminados, não ouro, mas úteis para a agricultura e a construção. Se a terra, grata por ter sido, oferecesse seus presentes escondidos, esperaria. 3 meses depois, a mente significativa, a ilha inteira participou. O povo da montanha, o velho Tobias, que antes foi quem os abençoou. Suas palavras, um reconhecimento de que às vezes, flores presentes, flores do deserto entrelaçam cabelos. Símbolo dos buscadores de orgulhosamente em seu. Quando trocaram os votos, prometendo-se um ao outro, não havia olho seco. Toda uma comunidade entre os adultos, as risadas, o cheiro de comida sendo preparada, o calor humano compartilhado. Tudo isso teceu uma tapeçaria de alegria. 6 meses haviam se passado desde aquela manhã tomara a decisão de último remédio enquanto observava o sol como um único ato de compaixão ao seu lado. Tocou a mão sobre uma nova vida definitivo de seu futuro. Florescera de maneiras pelas histórias de escola fora construída. Clara expandira seu trabalho de cura, treinando jovens aprendizes nas artes medicinais, garantindo que o conhecimento não se perderia. Tradições também evoluíram. O festival anual foi instituído, celebrando o dia em que a água voltou a fluir. Gratidão, mas também de lembrança, para que nunca esquecessem como a ganância quase os destruíra e como a coragem e a compaixão os salvaram. Durante o festival, tornando-se parte, relacionamento com o povo da montanha também se afundou. Intercâmbios regulares com conhecimento sem. Clara aprendeu que é como se o destino tivesse conspirado para uma tarde particularmente quente. Clara e Samuel caminhavam rejante. O milho crescia alto, o feijão se entrelaçava vigoroso, e o som da água correndo nos canais. Depende. Perguntou de ter usado o último remédio em um Clara parou, virando-se para encarar sua mão encontrando a dele. Nunca, respondeu ela com convicção. Sua vida, a alma de nossa vida, trouxe você para mim. Destino, Samuel. Continuaram caminhando, silêncio confortável em sons da vida ao sussurrava promessa. Mundo transformado. Renascido das cinzas, único ato de bondade. A jornada não fora fácil. Houvera momentos de dúvida, de medo, de quase desistência. O obstáculo fortalecera não apenas os verdadeira comunidade de cada pessoa. Ao pôr do sol daquele dia, toda a vila se reuniu novamente na praça, não para uma crise ou celebração especial, simplesmente para estar juntos. Famílias compartilhavam refeições, músicos improvisavam melodias, contadores de histórias encantavam coragem e magia impensável meses atrás. Quando Premo, grávida, sentou-se em um banco ao observando a cena. Gratidão. Uma menininha se aproximou, oferecendo-lhe uma flor do deserto, porque mamãe disse todos nós. Clara aceitou a flor, as próprias lágrimas, corrigiu ela gentilmente. Quando cuidamos uns dos outros, quando oferecemos ajuda sem esperar nada, quando escolhemos a compaixão sobre o medo, milagres acontecem. Como se entendesse a profundidade, a mão repousando protetoramente sobre o filho. Você mudou minha vida e deu não apenas uma segunda chance de viver, respirando profundamente o ar do perfumado com terra molhada, uma a uma, como promessas antigas sendo cumpridas, tudo em algo mágico. E se acreditar que o mesmo lugar havia estado, havia quase vencido a esperança, mas ali estava a prova de que mesmo no deserto mais árido encontra um caminho. E um único gesto de bondade pode desenvolver. E quando escolhemos o amor, criamos ondas que se espalham muito além do que podemos ver ou. Clara pensou em todas as vidas que haviam sido tocadas, transformadas por aquele. Não apenas as vidas futuras que cresceriam em uma pedra seca próspera, e aprenderiam desde cedo o valor da comunidade e da compaixão. Um mundo onde a esperança. A música continuou noite adentro, indo em harmonias que gratidão e renovação, como se a própria terra cantasse celebrando sua cura, sua ressurreição. O deserto, antissímbolo de morte e provando que nenhum lugar está além, e pela determinação, sob o manto estrelado de pedra seca. Gratidão. Cada pessoa ali reunida, a cansa dos dias sombrios, mais importante, carregava a certeza de que haviam superado o impossível. Juntos, haviam transformado seu pequeno pedaço de deserto em um oásis, apenas de água, esperança e humanidade. Clara olhou ao redor, seu bordando. Do estranho ferido que chegara em sua porta ao marido que agora compartilhava o frasco de remédio florescendo ao seu redor.
Tudo estava conectado por fios invisíveis de destino e escolha. E agora que não salvara apenas um homem naquele dia, plantado uma semente de formação que continuaria crescendo por gerações. E você, querido ouvinte, que momento de sua vida escolherá quando deixará a compaixão e permitirá que a esperança próprio deserto?